Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito quente para o vestibular. Você sabia que agora, em 2019, a República completa 130 anos, exatamente 15 de novembro, esse dia que vai ter prova, esse dia que você vai descansar, o que você vai colocar todas as suas revisões em dia, é o dia que, em tese, o Brasil virou república, 15 de novembro, há 130 anos atrás, em 1889. E hoje trouxe alguns pontos importantes aqui do meu caderninho para a gente conversar sobre essa data efeméride. Olha que interessante, há 30 anos atrás, em 1989, o Brasil votava pela primeira vez para presidente da República por voto direto depois do regime militar. Então, 1989, há 130 anos, o Brasil virava uma república. E para a gente explicar um pouquinho como foi essa proclamação da república, a gente tem que lembrar o que era o Brasil antes do 15 de novembro, né? A gente costuma dizer que o Brasil era uma monarquia, uma ilha monárquica rodeada por repúblicas, exatamente. No processo de independência da América Latina, praticamente todos os países da América Latina, com exceção do Brasil, se transformaram em repúblicas. A saída no Brasil foi justamente a monarquia constitucional. Então lá a gente vai falar do Dom Pedro I, do período da regência, até chegar a Dom Pedro II. Então a monarquia brasileira é a mais longeva das monarquias deste período, porque durou 67 anos, né? Então, proclamar a República no Brasil não é uma coisa assim tão tranquila, não foi uma coisa que se deu do dia para a noite. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o quão consolidada era essa monarquia, o quão forte era essa monarquia, o quão apoiada sobre estruturas importantes essa era a monarquia. E aí você pode perguntar, mas Ale, quais eram essas estruturas que sustentavam a monarquia brasileira? As estruturas eram, primeiro, o Brasil era politicamente aristocrático, né? Era um país escravista, então, ou seja, uma economia escravista, a mais longa economia escravista da América também, e tinham dois grandes partidos políticos que se revezavam no poder, os chamados liberais e os conservadores. Exatamente, então o Brasil era aristocrático, o Brasil era escravista e tinham apenas dois grandes partidos que se revezavam no poder. A gente tem que lembrar que essa monarquia, apesar de ter um parlamento, apesar de ter partidos políticos, tinham o que eles chamavam de quarto poder, que era o poder do rei, né, de estabelecer esses ministérios que, na prática, acabava fazendo com que conservadores e liberais no poder fosse praticamente a mesma coisa. Então, de fundo, o que dividia os liberais e os conservadores? Ale, você também pode me perguntar, o que dividia era justamente a noção que eles tinham de como o Brasil tinha que ser organizado. Os conservadores achavam que o Brasil tinha que ser mais centralizado e os liberais achavam que o Brasil tinha que ter mais autonomia para os estados. É a velha discussão no Brasil entre centralização política e descentralização política. Bom, e o que mais a gente tem que caracteriza essa monarquia? Economicamente, o Brasil virou o maior produtor e exportador de cafezinho, exatamente. Eu vou até tomar um cafezinho agora para fazer uma homenagem a esse período da economia brasileira que a gente pode falar que é o período da grande fase do ouro verde. Verde, mas café não é preto, Ale? Pô, mas a sementinha do café, você já viu? É verde. Então é isso. Então era o ouro verde no Brasil, tá? Vou tomar um golinho aqui. E aí o que acontece? Os cafeicultores faziam parte desse grupo dos liberais. Então, quanto mais o cafezinho se fortalecia, mais os liberais se fortaleciam, sacou? E aí lá em 1870, mais ou menos, esses cafeicultores liberais começaram a montar partidos republicanos. Então anote aí,
Um dos elementos centrais que vai levar à proclamação da República é o movimento republicanista. Então, a partir de 1870, na década de 70, começaram a surgir vários partidos republicanos. Surgiu em São Paulo, surgiu no Rio de Janeiro, surgiu em Minas Gerais. Então, esses partidos republicanos começaram a bater na tecla de que a monarquia não era mais uma forma de governo fundamental e necessária para o Brasil, que seria outro tipo, que seria a República, a partir de 1870. Sacaram? Além disso, também na década de 70, começa a surgir um movimento político muito importante que vai criticar a monarquia e que vai exigir da monarquia a abolição dos escravos. Exatamente. O segundo ponto importante para entender a proclamação, então, é o movimento abolicionista. E eu quero lembrar vocês que existiam dois abolicionismos aí. Um abolicionismo que a gente chama de republicanista, né? Um abolicionismo mais reformista. O que era isso, Ale, o reformista? O reformista era aquele que pensava na abolição da escravidão, ou seja, no fim da escravidão brasileira, a partir de medidas que progressivamente acabariam com a abolição da escravidão. Então, isso vinha sendo feito no Brasil. A lei do sexagenário, primeiro a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico negreiro. E depois, a lei do sexagenário, que proibiu, que deu liberdade aos escravos a partir de 70 anos. Depois, a lei do ventre livre, que garantia que aqueles filhos nascidos de escravas poderiam se tornar pessoas livres, né? Então, isso é o abolicionismo reformista, é aquele que vai sendo implementado aos poucos, até chegar numa fase em que não existiria mais escravidão no Brasil. Bom, quem a gente pode associar a esse republicanismo, a esse abolicionismo reformista? Joaquim Nabuco, né? E outros tantos. Agora também tinha um abolicionismo mais radical, de um importante político chamado André Rebouças. Esse abolicionismo radical era aquele que associava o fim da escravidão à reforma agrária. E por que ele foi chamado de radical? Justamente porque previa a necessidade não apenas de transformar os negros escravos em homens libertos, mas em homens libertos com terra, para que eles pudessem produzir, né, já que eram homens do campo, produzir, ter sua própria sustentação e assim se integrar socialmente na sociedade brasileira. Então, esse abolicionismo, ele foi visto na época como mais radical, porque associava a libertação dos escravos à reforma agrária. Se eu fosse você, correria agora para anotar isso, porque isso é uma das formas mais tops do vestibular cobrar esse assunto na sua prova, né? Essa questão dos vários abolicionismos que existiam no Brasil nesse momento. E todos eles, em maior ou menor grau, criticavam a monarquia, né? E exigiam da monarquia que ela se posicionasse frente ao problema da escravidão. E nesse sentido, diante dessa questão abolicionista, isso fazia surgir uma nova demanda, que era o quê? Substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre. E nesse contexto, o que se propunha era substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre, porém imigrante. Exatamente. Então, substituir a mão de obra negra pela mão de obra branca. Portanto, você não pode esquecer um outro tema relacionado à proclamação da República, que é justamente a questão da teoria do embranquecimento, que é outro tema que pode ser cobrado na sua prova, correlacionado com as formas e com os modelos republicanos que estavam em disputa naquele momento histórico. Bem, entenderam até aqui? Agora eu vou falar do terceiro ponto que ajuda a explicar a proclamação da República, que é o fortalecimento das Forças Armadas, mais precisamente do Exército. Vocês lembram da Guerra do Paraguai? Na década de 60 aconteceu a Guerra do Paraguai e aquele acontecimento e a vitória do Brasil sobre o Paraguai, sobre o Solano Lopes, fez com que o Exército se consolidasse, se fortalecesse muito no nosso país, né? As Forças Armadas até então
O Exército era uma corporação muito pouco prestigiada pela monarquia. A monarquia gostava mais, se aproximava mais da Marinha. O Exército sempre ficou meio de escanteio. Com a Guerra do Paraguai, essa situação ela se inverteu um pouco. Por quê? Porque o Exército ganhou a guerra, né, do Paraguai. E isso fez com que Dom Pedro II tivesse que se aproximar mais do Exército. Além disso, se constituiu uma verdadeira escola militar no Rio de Janeiro, a conhecidíssima Escola da Praia Vermelha, que tinha um professor muito carismático e que começou a disseminar uma ideia que era a ideia de um republicanismo positivista. Exatamente. Então, o Benjamin Constant, ali dentro do Colégio Militar da Praia Vermelha e vários outros militares começaram a desenvolver a ideia de que era necessário, para moralizar o Brasil, para modernizar o Brasil, o fim da monarquia e a proclamação de uma república positivista, uma república da ordem e do progresso. Entenderam isso? Então, diante desses 3 pontos, republicanismo, abolicionismo e fortalecimento do Exército, a gente vê o nascimento ou fortalecimento, a aproximação de 3 agentes históricos: os partidos republicanos, o movimento abolicionista e o Exército. Esses 3 agentes, de certa forma, se associaram, se colocaram de maneira conjunta na ideia de que a monarquia representava o antigo, o ultrapassado, o envelhecido e que era preciso, portanto, modernizar o Brasil. Isso significava, na prática, proclamar a República. Então, eles se associam num movimento que vai proclamar a República no dia 15 de novembro de 1889 por meio de um golpe. Um golpe? Como assim um golpe, Alê? Não tinha. Como que você tira uma monarquia e coloca uma república no lugar? Sei lá, faz um plebiscito, pergunta para o povo. Não era o caso. Por quê? Porque esses 3 agentes, de certa forma, eles viam a proclamação da República como um evento de cima para baixo. Ou seja, um evento formado por uma elite, né, econômica, uma elite política e uma elite militar que conduziria a nação a um processo de modernização. Portanto, a participação popular estava excluída da solução republicana. Então, plebiscito para ver se o rei cairia ou não caberia nesse processo aqui. Portanto, caberia a esses 3 agentes se articularem, retirarem o rei do poder e proclamarem a república. E foi exatamente o que aconteceu. O Dom Pedro II e toda a família real, inclusive, teve que sair do Brasil, até porque, é importante que se diga, existia de certa forma um carisma. Dom Pedro era um rei carismático. O povo brasileiro, de certa forma, se aproximava muito do Dom Pedro II, sobretudo da princesa Isabel, que tinha feito, em 1888, a Lei Áurea, né? A lei que acabou realmente com o processo da escravidão no Brasil. Então havia toda uma simbologia em torno da família real, em torno do Dom Pedro II, que era o rei mais longevo, um rei respeitado, digamos assim, né? E também da família real, de várias pessoas da família real, vários membros da família real. Então, esse golpe de Estado, digamos assim, precisou tirar o Dom Pedro II do Brasil, e inclusive na calada da noite. Essa é a historinha, né, que ninguém conta, justamente para que o povo não se alvoroçasse, não gerasse uma comoção popular que pedisse a volta do rei ou a continuidade da monarquia no Brasil. Então foi um golpe militar, porque foi uma ruptura institucional. Então, ruptura institucional é o que caracteriza um processo golpista, e quem deu o golpe na prática foram esses três grandes agentes. É claro que Deodoro da Fonseca, né, um membro do Exército, ele que vai proclamar a República, mas ele fala em nome de outros agentes políticos, históricos e sociais que se uniram em torno da ideia de república. Bom, assim nasce a República Brasileira. Mas quando ela nasce de fato, de verdade verdadeira? Em 1891, quando a gente tem a primeira Constituição Republicana. E para encerrar essa nossa aulinha,
Anote aí as principais características da nossa primeira Constituição Republicana. O Estado republicano brasileiro nasceu laico, ou seja, separação entre Estado e Igreja. Segunda característica, a República nasceu federalista, ou seja, os estados ganharam muita autonomia política. E terceiro, o voto. O povo passou a votar. Porque se é república, tem presidente, é uma república presidencialista e o povo vota. Mas quem é o povo que vota? Homens maiores de 21 anos. O voto era aberto. Então, o que significa isso? Todo mundo sabia em quem votava. Quem que estava fora, então, da cidadania política? MMMC. Mulheres, mendigos, militares e clérigos. Então, o voto era universal, só que não, Muita gente não podia votar ainda. Quem podia? Homens maiores de 21 anos. Certo? Tudo bem? Assim nasce o Estado republicano brasileiro. E aí a gente tem, até hoje, a República aí funcionando. De lá para cá, 130 anos, nunca mais houve essa história de monarquia. Já foi feito um plebiscito em 1993 para ver se o povo queria a volta da monarquia. Mas o povo disse não, gostamos mesmo de uma república e de preferência uma república presidencialista. Então era isso, galera. Espero que vocês guardem, levem para a prova, porque isso pode aparecer. E viva o café! Beijo, tchau, até a próxima!